Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o complexo da Amazônia. Lembrando que nós estamos utilizando a regionalização do Pedro Pinchas Geiger, que a gente utiliza para fazer a transformação. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o complexo regional amazônico ou complexo regional da Amazônia, que está estabelecido na regionalização do Pedro Pinchas Geiger, que divide o Brasil em três grandes macro-regiões: a região Centro-Sul, a região Nordeste e a região da Amazônia. E nós vamos estudar basicamente as questões naturais, as questões sociais, culturais e econômicas da Amazônia nessa aula. Então, para a gente poder iniciar, a gente pode ver aqui nesse mapa exatamente essa divisão regional que utiliza critérios pautados pelas questões econômicas, culturais, pelas questões naturais, e divide o Brasil somente em três regiões, diferente daquela regionalização do IBGE que divide o Brasil em 5 grandes regiões, onde nós encontraremos aí a região Sul, a região Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Nessa regionalização, a gente só vê 3 regiões. Então, esse complexo Amazônia, o complexo amazônico, dentro dessa regionalização, se estabelece por aproximadamente 5 milhões de quilômetros e é diferente um pouquinho da outra regionalização, porque temos ali parte do norte do Mato Grosso, nós temos parte também do Maranhão inseridas nessa regionalização. E a gente pode ver que toda ela está pautada basicamente pela presença da floresta amazônica como uma de suas características basilares, ou seja, até onde vai a floresta amazônica, até onde vai esse complexo regional. Então, antes da gente falar um pouquinho da floresta em si, a gente precisa estabelecer também alguns critérios associados ao relevo. No geral, quando a gente olha esse mapa do relevo, a gente pode perceber que tem 3 grandes tipos de formação. Nós temos planaltos, planícies e depressões. Mas geralmente essas altitudes são baixas, então é um relevo de altitude baixa, formado principalmente sobre esses 3 tipos de relevo, em que nós encontramos relevos mais altos ao norte, onde nós podemos ter alguns dos picos de maior altitude, como por exemplo o pico 31 de março e o pico da neblina, que é a maior altitude do Brasil. A gente pode ver uma foto dele na parte, nessa imagem que a gente pode ver nesse slide. Então, em relação ao relevo, a gente pode compreender que essa formação entre planaltos e depressões e também essa planície fluvial por onde vai correr, a gente vai ver depois o rio Amazonas, a gente pode perceber que esse relevo forma e vai auxiliar na formação de uma extensa cadeia e rede hidrográfica, que é uma das bases elementares para a compreensão desse complexo regional. Então, quando a gente fala desse complexo, a gente pode ver que exatamente nas regiões das depressões, ou seja, nas regiões interplanálticas, ou seja, entre os planaltos, a gente consegue ver a bacia do rio Amazonas e também, além disso, nós temos também outra importante bacia, que é a bacia do rio Tocantins-Araguaia. Então, esse complexo amazônico abrange essas 2 grandes bacias, sendo a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica, além, obviamente, a outra bacia que a gente já citou aqui. O importante de compreender a hidrografia dessa região é que a bacia hidrográfica amazônica contém 20% de toda a água doce do planeta e se estende para fora do território brasileiro. Como a gente vai ver posteriormente, ela nasce na cadeia de montanhas que a gente conhece como os Andes, vem correndo por outros países, entra no Brasil com outro nome e somente ganha o nome de Amazonas a partir de um determinado momento. E é importante também que essa imensa rede hidrográfica são encontrados uma extensão muito grande de braços fluviais que penetram na floresta, formando um enorme conjunto de rios, afluentes e subafluentes, pequenos córregos, que são importantíssimos para compreender principalmente a relação da umidade com a floresta. Então, quando a gente fala do rio Amazonas, a gente precisa entender que ele é o maior do planeta, tanto em extensão quanto em volume de água. Nasce na Cordilheira dos Andes, lá no Peru, a aproximadamente 5.300 metros de altitude, vai correr por uma grande extensão e vai desaguar lá na ilha de Marajó, lá no Pará. Então já não nem mais no estado do Amazonas, e sim
lá no estado do Pará, no Oceano Atlântico. É importante lembrar que esse rio, ele tem outros nomes. Tem nomes internacionais para ele, quando ele corre, por exemplo, no Peru, tem outro nome, mas quando ele chega no território brasileiro, ele ganha o nome de Rio Solimões. E aí, quando ele encontra o Rio Negro, ele passa a se chamar Amazonas. Então, a gente pode ver, entre o encontro do Rio Solimões e do Rio Negro, a partir desse momento nós temos o Rio Amazonas, que dá o nome à bacia. É importante falar também que dentro do Brasil esse rio percorre mais de 3.000 quilômetros e apresenta um desnível muito pequeno, aproximadamente de 90 metros entre o momento em que se torna Amazonas e a sua desembocadura, sua foz lá na ilha de Marajó. E isso é extremamente importante porque vai fazer dele um rio extremamente navegável porque não há grandes quedas d'água. Então, já os seus afluentes, por estarem em áreas de planalto, como a gente viu no mapa de relevo, são extremamente utilizados para a obtenção de energia hidrelétrica, porque pelo fato de terem uma inclinação, uma declividade maior, né, esses rios podem ser feitos de uma barreira e dessa barreira e serem instaladas usinas hidrelétricas que são extremamente importantes para a geração de energia, como por exemplo no Rio Madeira, Xingu e Tapajós, nós temos ali algumas hidrelétricas importantes e conhecidas. Uma curiosidade importante é que quando a gente fala de Rio Amazonas, nós temos duas curiosidades importantes para falar sobre ele. O primeiro deles é uma atração turística muito famosa que a gente pode ver aqui na imagem, que é o famoso Encontro das Águas, que se dá exatamente no momento quando surge o Rio Amazonas, no encontro da água do Rio Negro e do Rio Solimões. Como a gente pode ver, o Rio Negro, as águas são mais escuras, enquanto o Solimões, as águas são mais barrentas. Por serem mais barrentas, né, tem essa coloração mais associada à terra. E aí, quando esses rios se encontram, nós temos exatamente essa mudança de coloração do rio, porque junta as duas, e essa mudança de coloração, esse encontro de rios, se estende por aproximadamente 6.000 quilômetros e faz, além disso tudo, além da coloração, nós também temos uma temperatura diferente, uma densidade diferente, e quando eles se encontram, a gente já disse, ele passa a se chamar Rio Amazonas. Outra curiosidade importante em relação ao Rio Amazonas e a relação à bacia amazônica como um todo é a chamada pororoca. A pororoca é bastante famosa, principalmente no meio do surf, porque é um fenômeno natural que é caracterizado por ondas bastante grandes e violentas que se formam no encontro da água do mar com a água dos rios, principalmente na foz. E a gente, como já viu na imagem anterior, a foz do Rio Amazonas se dá em delta, ou seja, nós temos vários rios que se formam no momento em que existe o contato entre o rio e o mar ali na ilha de Marajó, entre outras fozes. Ou seja, tem o delta do Rio Amazonas, ou seja, uma área que se divide em triângulo, com vários afluentes que se desembocam a partir dali. Então esses rios, quando encontram o mar, formam ondas por causa da força da maré, com a força do rio, a correnteza do rio. E aí formam-se ondas que podem durar e percorrer uma grande extensão de quilômetros, o que faz com que sejam ondas bastante longas para serem surfadas. Inclusive, dos recordes mundiais são feitos nas ondas das pororocas, que existem em vários lugares do mundo, mas a pororoca está associada a um nome que vem do tupi, que significa um grande barulho. Afinal de contas, esse encontro entre as duas, a maré e o rio, faz um estrondo bastante grande. E aí, esses surfistas começam a surfar e podem surfar durante 10, 15, até mesmo quase 20 minutos, o que acredita-se que é um surf de longa duração, diferente das ondas tradicionais das praias brasileiras. Já o outro rio importante que a gente disse, o Tocantins e o Araguaia, também é um rio extremamente importante, principalmente pelo transporte utilizado, como a gente vai ver mais à frente, em relação à produção do complexo do Grande Carajás, que é um complexo de extrativismo mineral que existe ali no Pará. Entretanto, existe uma série de problemas associados a essa bacia, porque devido à mineração, como a gente sabe, a mineração utiliza a água para lavar os minérios e, obviamente, esse processo de lavagem acaba contaminando a água do rio, o que faz com que a água do rio, o rio, se torne impróprio, principalmente para aquelas comunidades ribeirinhas, aqueles povos que vivem ao redor do rio e utilizam a água do rio tanto para irrigar sua agricultura de subsistência ou sua agricultura comercial familiar, ou até mesmo
para pescar, né? Afinal de contas, esses peixes podem estar contaminados com resíduos químicos desses metais. Então, essa poluição é extremamente perigosa. Outra questão importante também é que, devido a esse rio nascer nas regiões do Planalto Central, né, e desembocar lá também nas proximidades ali de Belém do Pará, lá no norte do Brasil, nós estamos falando também de um rio que é amplamente utilizado para a plantação de soja e também para a agricultura e pecuária. Né? Então, porque nós sabemos que no Centro-Oeste nós temos grandes criações de gado e grandes produções de soja. Então, é extremamente utilizada para irrigação e também para dar de água para essas enormidades, essa quantidade absurda que nós temos de cabeças de gado. Então, é um rio também hiperutilizado que pode diminuir o seu volume, né, durante o seu leito e pode impactar exatamente nas comunidades ribeirinhas que podem perder volume de água, e esse volume ainda está ao longo do seu curso ali contaminado por metais pesados, além de também ter o curso modificado por causa das hidrelétricas que são feitas nesses rios também. E aí, para a gente poder continuar, a gente precisa falar também de uma coisa muito peculiar, né, importante de se falar sobre esse clima amazônico, que é o fato do Complexo da Amazônia ter como característica básica o clima ser muito quente e muito úmido quase que o ano inteiro. Essa é uma característica dos climas que a gente chama de climas equatoriais. Né? Mas uma coisa importante da gente lembrar é que dentro do clima amazônico nós temos dois tipos de clima. O clima equatorial úmido e o clima equatorial semi-úmido. E como a gente pode ver aqui nos gráficos pluviométricos, nós temos uma temperatura semelhante, bastante alta, né? Sendo que no clima úmido a temperatura é um pouco menor, devido até mesmo à umidade, que pode ajudar a baixar um pouco essa temperatura nas épocas mais chuvosas, e também em relação à temperatura do clima semiúmido. E nós podemos ver também que a distribuição de chuvas é muito irregular nesse clima semiúmido, que está mais distante das bacias hidrográficas. Então, as regiões mais próximas da floresta densa e das bacias hidrográficas, nós temos o clima úmido. As regiões mais às pontas desse clima amazônico, nós temos o clima que a gente chama de semiúmido, que tem umas diferenças bastante importantes, como a gente pode ver, em relação tanto à temperatura, como também à pluviosidade e à distribuição das chuvas ao longo do ano. E aí outra curiosidade bastante famosa quando se fala de Amazônia são os famosos rios aéreos. Os rios aéreos ou os rios voadores são imensos volumes de vapor de água que se encontram na atmosfera e viajam pelo céu amazônico e interferem no clima de diversas partes do mundo. Por isso que a Amazônia também tem essa importância mundial. Então, essa floresta amazônica é responsável pela formação do principal rio aéreo brasileiro, que carrega a umidade da bacia amazônica para o centro-oeste, para o sudeste e para o sul. Portanto, o clima amazônico é extremamente importante para as demais regiões brasileiras. Esse rio aéreo é formado, então, na região que interfere no clima da maior parte do nosso território, e alguns pesquisadores afirmam até mesmo que sem esse rio, sem a formação desse rio, o ambiente do clima brasileiro seria muito parecido com o de um deserto, afinal de contas, haveria pouca umidade associada a um intenso calor. Então nós teríamos um clima semiárido ou desértico, daí a importância da floresta amazônica, do rio Amazonas e, obviamente, dos rios voadores, que são um produto dessa presença de umidade mais essa presença de calor. Então, os rios úmidos, então, basicamente, eles nascem no Oceano Atlântico, onde a água do mar evapora, as nuvens são empurradas para a floresta amazônica pela força dos ventos. Então, essas nuvens carregadas provocam a ocorrência de chuvas na floresta, e essa água acumulada volta à atmosfera por meio da evaporação da floresta e da evapotranspiração das flores, da vegetação. Então, essa chuva que vem do oceano cai na floresta, evapora na floresta e novamente desce pelo centro-oeste, chegando ao sul e ao sudeste, ocasionando novas chuvas ali. Ou seja, nós temos ali os rios voadores, eles circulando por toda a região sul da América, e são extremamente importantes. Então, esse fenômeno dos rios voadores, né, ou rios aéreos, né, os rios aéreos, evidenciam a importância da floresta amazônica para o clima da América e para o clima também do planeta como um todo. Por quê? O desmatamento pode alterar o clima da América, né, porque vai impactar nos rios aéreos ou rios voadores. Esse impacto pode gerar transformações,
no geral, no clima mundial. Portanto, por isso que a Amazônia, ano após ano, tem se tornado objeto de estudo, objeto de preocupação e objeto de intervenções políticas, né, de diversos países que se veem preocupados com o clima como um todo. Afinal de contas, a Amazônia é um importante regulador climático, um importante retentor de carbono, né, apesar de ele produzir muito carbono também, afinal de contas, nós estamos ali numa floresta com uma intensa biodiversidade, mas também é um grande produtor de umidade, retentor de umidade, ou seja, estabelece ali uma relação climática com todo o continente, obviamente com todo o planeta, extremamente importante, por isso da importância da preservação da mesma. E aí, quando a gente fala de Amazônia, né, da floresta, a gente precisa entender que existem 3 tipos de floresta. Esse clima quente e chuvoso que predomina nesse todo complexo cria um ambiente ideal para uma floresta, que é a floresta equatorial, e é a mais rica em relação à biodiversidade. Mas quando a gente fala de floresta, a gente tem que entender que existem 3 áreas específicas da floresta associadas exatamente à presença de umidade e à proximidade do leito do rio. Nós temos ali, nas proximidades do leito do rio, uma mata, né, que a gente chama de mata de igapó, que é a parte da floresta que permanece alagada, né, o ano inteiro. Está nas partes mais baixas, mais próximas ao leito dos rios, apresenta uma biodiversidade imensa. Nós temos ali a mata de várzea, que também está um pouco distante, que fica alagada durante o verão ou na época das chuvas mais intensas. E durante a outra época, ela é mais seca. Então, as árvores têm uma tendência a ser um pouco mais altas, as construções humanas são adaptadas a essas regiões. Nas matas de igapó não existem ocupações humanas, afinal de contas, ela é alagada o tempo inteiro. Já na mata de várzea, nós temos aquele tipo de construção humana que a gente chama de construções ribeirinhas, né? A gente chama também de palafitas. São aquelas casas construídas sob um determinado patamar que está associado ao aumento do nível do rio. Então, as palafitas são muito comuns nessas áreas de várzea. E nós temos também as áreas de terra firme, mata de terra firme ou caetê, que é a porção da floresta que ocupa a maior parte do complexo, que são aquelas mais distantes, né? E ocupam e tem as árvores com as copas mais altas, né? Chegando até 50 metros de altura. Então nós temos esses 3 tipos de floresta, né, dentro do mesmo complexo amazônico, que estão associados ali à proximidade do leito do rio e à possibilidade de alagamento, como por exemplo uma sempre alagada, uma parcialmente alagada e uma nunca alagada, como a gente pode ver aí na imagem. Quando a gente fala de floresta amazônica, a gente tem que entender também que a floresta amazônica ela não ocorre somente no território brasileiro. Então, quando a gente fala de floresta amazônica, nós estamos falando da floresta como um todo. As características são muito semelhantes e estão associadas ali à Guiana Francesa, ao Suriname, à Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia e Peru. Então, já a Amazônia, que a gente chama de Amazônia Legal, é a floresta amazônica que está inserida dentro do nosso território. Então, e representa aproximadamente 61% do nosso território como floresta. Então, a gente tem que saber diferenciar o que é floresta amazônica, o que é Amazônia Legal e o que é o Amazonas, que pode ser também o estado ou o rio. Lembrando que o rio Amazonas não é a bacia amazônica. Afinal de contas, a bacia é maior do que o próprio rio Amazonas. Afinal de contas, ele só passa a existir a partir do encontro do Rio Negro e Solimões. E aí a gente chega num problema muito sério, que é o desmatamento da Amazônia. Então, a gente, olhando, né, a partir daquele mapa da Amazônia Legal, nós estamos falando, obviamente, da Amazônia brasileira, né? Acredita-se que foi aproximadamente 18% de toda a cobertura original da Amazônia já foi desmatada, principalmente pelo avanço da fronteira agropecuária, tanto para a produção agrícola, quanto para a produção e a criação de pasto para a pastagem, para a criação bovina. Outra questão também que impacta diretamente é a exploração de madeira, né, como um dos principais agentes devastadores. Lembrando que a madeira, né, a devastação da madeira cria áreas abertas que podem ser utilizadas tanto para a produção agrícola quanto para a criação de novos pastos. Assim como a devastação pela exploração da madeira, também tem as queimadas, que contribuem também para o desmatamento, afinal de contas são uma forma de devastar de forma muito mais rápida,
né, e áreas extensas, afinal de contas, o fogo encontrando essa área quente, né, e essa área com bastante matéria orgânica, ela pega fogo rapidamente, né, e é muito difícil ser controlada. Outra questão também que está associada ali ao desmatamento são os projetos de mineração, que precisam também desmatar grandes porções de terra para poder cavar e procurar escavar, né, áreas ali em busca de minérios. Além também das construções hidrelétricas, que precisam desmatar grandes porções de terra para fazerem as áreas de alagamento. Principalmente na Amazônia, que, como a gente já viu, são áreas geralmente planas, então a área de desmatamento precisa ser muito grande. Então a gente pode ver aqui a partir desse mapa que, devido nos últimos anos, principalmente após 1988, o desmatamento vem crescendo a níveis absurdos, principalmente por causa daquelas atividades econômicas associadas à agropecuária, além também da mineração, além também desse processo de crescimento das usinas hidrelétricas, porque com o crescimento da população local precisa-se mais de energia, né, e uma das formas mais baratas de se fazer energia nessa região é através das usinas hidrelétricas. Então nós podemos ver ali uma série de pontos, né, de desmatamento, pontos que estão em áreas de perigo, ou seja, a gente pode perceber aí que grande parte da Amazônia já tem focos importantes de desmatamento que são extremamente perigosos para o que a gente já viu, o clima como um todo. Então, entre as consequências negativas para o desenvolvimento, para o meio ambiente, está a diminuição da biodiversidade, o empobrecimento do solo, o assoreamento dos rios, né? Então, todas essas questões impactam e criam uma espécie de bola de neve associada aos problemas ambientais. Então, o desmatamento não é somente um problema associado ao aumento do clima, mas também perde biodiversidade, empobrece o solo, e tudo isso gera uma espécie de ciclo que amplia todos os problemas. Então, um problema puxa em outro problema, que gera outro problema, e isso vai gerando uma coisa cada vez mais difícil de ser contida. Então, por isso é importante conter o desmatamento, conter os grandes projetos associados à Amazônia, porque todos eles vão, de certa forma, impactar, nem que seja no clima regional aqui do Sudeste, no clima do Sul ou de outras regiões, como a gente já viu, porque a Amazônia é importantíssima para o clima de toda a América do Sul e de todo o planeta. E outra questão importante também quando a gente acabou de falar de solos, é que quando a gente fala de solos e a gente vê essa floresta amazônica gigantesca, né, ocupando, né, uma grande parcela do nosso território, a gente tem aquela tendência a acreditar que o solo é extremamente rico. E, na verdade, existe um processo contrário. O solo amazônico não é rico, é muito pouco fértil, e toda a fertilidade está associada somente aos nutrientes da própria floresta. Portanto, a floresta, a matéria orgânica fornece nutrientes, e esses próprios nutrientes alimentam a própria floresta. Portanto, o desmatamento dessa floresta acabará com os nutrientes e vão expor ao meio ambiente um solo extremamente pobre. E esse solo extremamente pobre vai se tornar extremamente seco, afinal de contas, é a própria floresta que retém a umidade, que evapotranspira, gera chuva e gera todo um ciclo hidrológico na região. Então, o que acontece é que o desmatamento também vai empobrecer cada vez mais o solo. E num período curto de tempo, né, essa floresta pode se tornar uma savana, uma espécie de cerrado. Nós temos uma ampliação do espaço do cerrado, em contrapartida a uma diminuição do espaço da floresta. E num espaço de tempo mais longo, esse cerrado pode se tornar até mesmo um deserto. Então, se esse processo não for contido num curto espaço de tempo, nós vamos ter áreas que antes eram floresta amazônica se tornando cerrado. E esse cerrado, como a gente já sabe, tem um outro tipo de clima, tem um outro tipo de solo, tem outro tipo de biodiversidade, ou seja, vai impactar diretamente toda a relação climática que nós temos estabelecidas a partir da Amazônia. Bom, continuando então essa nossa aula sobre o complexo amazônico, nós vamos falar um pouquinho sobre a população, né, sobre as questões associadas ao povo que habita essa região. Então, a primeira questão importante que a gente precisa entender, pautado ali nesse gráfico, nesse mapa de densidade populacional do Brasil em 2010, a gente pode perceber que, apesar de ser
um território bastante vasto, esse complexo é o que tem em relação aos outros complexos ainda o menor número de habitantes. E a maior parte desses habitantes vive nas grandes cidades, como por exemplo Manaus e Belém, principalmente nessas capitais dos estados, como também outras, como Rio Branco, né, como Macapá, entre outras regiões. Então, para a gente poder entender como se deu o povoamento, que ainda é bastante baixo, a gente precisa lembrar e retomar um pouquinho da história de povoamento dessa região. Então, o início do povoamento, essas cidades foram se formando a partir das margens do rio, afinal de contas, era a única forma de chegar e adentrar, né, nesse território. Afinal de contas, a floresta, ainda hoje, ela é bastante hostil para aqueles que não a conhecem, né? E geralmente os únicos que a conhecem são os povos que ali habitam, como por exemplo os indígenas. Então esses eram os únicos e principais canais de penetração na região. Então as cidades eram muito distantes umas das outras e abrigavam pequenas populações, porque não havia nenhuma grande atividade econômica. Só havia, obviamente, atividades econômicas de extração, como aquele que a gente já chamou e já viu nas aulas de história e nas aulas também sobre ocupação e expansão territorial do Brasil, que a gente chama de as drogas do sertão. Somente ali na passagem do século XIX para o século XX, a partir do desenvolvimento da indústria de automobilismo, né, ou seja, a indústria dos carros, começou-se um aumento da demanda por borracha no mercado mundial. Afinal de contas, os pneus precisam ser feitos. Então, o que aconteceu foi que essa região começou a tornar-se alvo, porque é nela que nós temos as grandes seringueiras que são abundantes na floresta amazônica e delas nós tiramos o látex que pode e vira a borracha que pode dar origem aos pneus e outros componentes associados ali à produção automobilística. Então começou-se a atrair uma série de novos habitantes, a maioria vindas do Nordeste, principalmente na época das secas. Então, muitas das vezes, há migrações que a gente pode chamar de sazonais. Então, indígenas, portugueses e nordestinos começaram a criar a base da população atual, até hoje predominadamente correspondente a mestiços desses povos. O outro grande boom de crescimento dessa região, né, se dá a partir da década de 1970, quando começa a ter um novo fluxo migratório, principalmente de povos do sul do Brasil e também do sudeste, que começaram a se interessar pelas terras que eram distribuídas pelo governo para incentivar o povoamento da região amazônica. Então é sempre importante lembrar que nesse contexto nós estávamos falando de um período de ditadura militar, onde a ocupação do território era extremamente importante. Existia até mesmo um slogan que dizia que era necessário integrar para não entregar. Ou seja, era preciso ocupar essas regiões para que depois essas regiões se conectassem aos demais centros produtivos e, conectados a esses centros produtivos, elas se dinamizassem. Então começaram ali uma série de investimentos de venda de terras baratas, investimentos públicos, né, associados ao governo, para tentar potencializar a ida de pessoas de outros estados para essa região, para que a partir disso essa região começasse a desenvolver atividades econômicas cada vez mais intensas e a partir disso ela começasse a crescer, né, como uma região como um todo. E aí a gente chega numa parte importante da população que a gente precisa sempre falar, que são os indígenas. Grande parte, né, mais da metade dos indígenas que habitam, que ainda permanecem, se declaram indígenas no Brasil, vivem nesse complexo regional. São mais de 400 mil pessoas organizadas em diversas tribos, tradições, línguas próprias e diferentes entre si. Grande parte dessas tribos, como a gente já sabe, está exposta a um processo que a gente chama de aculturação ou aculturamento, que está associada à chegada da cultura, né, urbana ou cultura ocidental a esses povos, que acaba provocando uma mistura, uma transformação, uma modificação dessa sua identidade cultural. E aí provoca o desaparecimento de muitos desses grupos que passam, depois de um certo momento, a deixarem de se declarar, deixarem de professar suas tradições, suas crenças, né? E começar a se identificar mais como outros povos, né? Outra questão importante é que essas áreas são áreas geralmente protegidas, áreas associadas à proteção permanente ou áreas em disputa, em que esses grupos indígenas reivindicam
ou tem a posse dessa terra que não pode ser utilizada por nenhuma outra atividade econômica. E isso também é extremamente importante para a preservação ambiental. Afinal de contas, como a gente já sabe, os índios são os grandes responsáveis por um processo de viver em comunhão com a natureza. Então, eles utilizam da natureza? Sim, mas utilizam não de uma forma predatória como nós utilizamos, né? Nós, povo urbano, nós ocidentais. Então, é importante lembrar que essas áreas de preservação são extremamente importantes, além da preservação da cultura indígena, também do meio ambiente. O que acontece é que, devido a essa expansão da fronteira agrícola, expansão das mineradoras na região, essas comunidades indígenas, essas terras indígenas, vêm sofrendo com uma série de ações de garimpeiros que estão interessados nas riquezas minerais que não deveriam e não podem ser exploradas nas terras indígenas, portanto cometendo um crime. Nós temos também conflitos associados a indígenas que tentam ampliar, tentam manter a sua terra, mas os grandes fazendeiros começam a expulsá-los das terras, né, e criar ali o que a gente chama de... nós temos ali os poceiros e os grileiros, que são aquelas pessoas que... Poceiros são aqueles que são donos da terra por longo prazo, portanto a terra passa a ser deles, como por exemplo são os indígenas. E os grileiros são aqueles que forjam, né, documentação para dizer que aquela terra na verdade é deles. Obviamente essa forja está associada a uma série de processos de corrupção, né, associados a esferas governamentais, esferas privadas. Então o que acontece é que esses indígenas começam a ser expulsos dessas suas terras e essas terras começam a ser exploradas e obviamente impactando diretamente no desenvolvimento sustentável, na devastação, no desmatamento, nas queimadas, como a gente pode ver constantemente no Brasil. E obviamente isso também gera uma série de conflitos armados, conflitos que podem gerar uma série de mortes ou outros problemas também no campo, principalmente em relação a esse embate entre indígenas e garimpeiros, grileiros, grandes fazendeiros, etc. Outra questão importante também associada a esses povos são também outros habitantes importantes da floresta amazônica, que são esses povos que a gente chama ali dos povos da floresta, que são um domínio ali dos mestiços juntos dos indígenas, portugueses e nordestinos, que se estabeleceram ali há muito tempo atrás e utilizam a floresta de uma forma como subsistência, viabilizam sua subsistência, utilizam a floresta para o seu crescimento, para vender pequenos produtos vindos dali, como por exemplo o látex, como por exemplo as castanhas. Então nós temos ali os povos da floresta que são extremamente importantes e não são só associados aos indígenas, também estão associados a povos nordestinos, a povos que moram na floresta, mas não estão associados à exploração predatória da floresta. Os povos da floresta são aqueles que utilizam da floresta, mas de forma sustentável, como, por exemplo, defendia esse grande ambientalista Chico Mendes, que foi um seringueiro, um sindicalista e um ativista político e ambientalista brasileiro, que foi morto devido à sua luta, né, principalmente em defesa das cooperativas de seringueiros na região ali amazônica. E outra questão importante, quando a gente fala desses povos, né, desses povos indígenas e povos mestiços, a gente precisa lembrar que existe um processo de um caldeirão cultural que mescla de todos esses povos, né, e diversas interações, né, lembrando que quando a gente fala dos indígenas, nós estamos falando de grupos diferentes entre si. Então nós temos uma série de tradições indígenas, portuguesas, africanas e nordestinas que se mesclam. E essa diversidade é extremamente evidente numa série de festas populares, como por exemplo o Círio de Nazaré, que é uma festa religiosa, mas praticada e tem uma série de simbolismos e sincretismos religiosos, ou seja, aparecem ali elementos dentro dessa festa que remetem a uma série de outras crenças, que não só a crença católica. Nós temos também outra importante manifestação cultural regional, que é a festa do Bumba Meu Boi, que aparece tanto no Nordeste quanto na região Norte, e está extremamente pautada ali, principalmente pelo Festival de Parintins, onde a gente pode ver aqui na imagem os dois bois garantido e caprichoso, né, que fazem uma festa, uma disputa e contam histórias regionais, né, como se fosse uma espécie de carnaval carioca, mas muito associada à tradição e cultura do Norte, tradição e cultura dos povos amazônicos. Outra questão importante também são os ritmos, a música, instrumentos característicos, a culinária, muito pautada nos peixes, na mandioca, nas frutas regionais.
Outra coisa importante que tem ganhado o Brasil também são os tipos de festas como as aparelhagens, o tecnobrega, que vem chegando no Brasil com força e vem se expandindo e tem origem ali na região norte, na região do Pará, né, que junta uma série de tradições da tecnologia caracterizada ali pela música do techno, né, a música que a gente chama ali de instrumental, digital, com uma série de questões associadas à cultura local, com uma série de danças, de ritmos. Então são extremamente importantes e isso tem se expandido, muito importante, né, que essa cultura chegue também nas demais regiões do Brasil. Outra coisa importante também que tem ganhado a discussão e proporção internacional são as culturas associadas aos povos indígenas. Lembrando que quando se fala gradativamente, quando se fala de preservação ambiental, sempre se fala sobre os indígenas. E, portanto, a cultura indígena passa a ser cada vez mais discutida, cada vez mais apreciada. E dentro das culturas indígenas na região norte, nós temos talvez uma das mais belos tipos de cultura, que são as cerâmicas marajoaras, né, que a gente pode ver também nessa imagem aqui, além também de uma série de rituais, mitos e lendas que começam a ser contados através das histórias, através das músicas e também através de uma série de formas culturais que, graças à inserção dessa região no circuito econômico nacional, começam a chegar no Sudeste, começam a chegar no Sul e no Nordeste e, a partir de então, se espalham também por outras regiões do mundo, o que é extremamente importante, não só para a região, mas também para a proteção da floresta amazônica, exatamente importante também para a economia regional e para o Brasil como um todo. Bom, continuando então essa nossa análise, passando ali pelas questões naturais, chegando nas questões associadas ao povo e à cultura, nós precisamos falar também um pouquinho sobre a economia da região. E é importante sempre lembrar que a economia da região vem crescendo, vem se integrando cada vez mais. E a gente vai falar um pouquinho dos processos tradicionais, da forma como eles vêm se transformando, e dos processos mais modernos associados a essa integração e essa modernização da região. Então, como a gente já disse, né, nas últimas décadas, começou-se a ter uma intensificação do complexo da ocupação, né, das formas de ocupação desse complexo, e isso gradativamente foi alterando as atividades econômicas na região. Novas atividades surgiram, como produção de celulose, alumínio, outras atividades tradicionais se ampliaram, como o extrativismo vegetal, afinal de contas, a conexão com outras regiões ampliou o consumo desses produtos, como é, por exemplo, o caso do açaí. E essas atividades também se estabeleceram e permaneceram como grandes fontes de renda na região. Afinal de contas, esse produto, quando muito consumido regionalmente, quando passa a ser consumido nacionalmente, precisa ampliar a produção, precisa contratar mais pessoas e, obviamente, a economia associada ao produto amplia também. Então, nós temos uma série de questões importantes associadas à economia da região que a gente vai falar a partir de agora. Importante a gente falar também sobre o extrativismo vegetal. Lembrando que o extrativismo pode ser feito de duas formas, da forma predatória e da forma não predatória. Quando a gente fala de complexo Amazônia, né, nós estamos falando, quando falamos de predatório, extrativismo predatório, nós estamos falando basicamente da madeira. Lembrando que a madeira pode ser retirada da floresta de forma legal, mas geralmente ela é feita de forma ilegal. Afinal de contas, grande parte da madeira brasileira é oriunda da silvicultura. Lembrando que a silvicultura é um modelo de extrativismo em que você planta a árvore. E essas árvores são de rápido crescimento, diferente das árvores, né, tradicionais da floresta amazônica, que demoram, né, décadas para atingir o tamanho final, o tamanho bom para o corte. Então, é importante a gente lembrar que essas atividades são geralmente ilegais. Já as outras atividades, né, que são legais são aquelas que não são predatórias, ou seja, não tem grande impacto ambiental, porque eles respeitam o ritmo da natureza. E essa, como pode ver, a gente vê através das cooperativas que retiram látex das seringueiras, né, as castanhas, o próprio açaí, entre outras questões associadas à floresta como um todo. Outra forma de extrativismo extremamente importante que tem crescido na região é o extrativismo mineral, que está associado ali principalmente a partir dos anos 50 com a descoberta de duas importantes regiões que têm uma série de minérios e que inseriram a região não só dentro do cenário nacional, mas do cenário internacional de exploração de minérios, que é
o polo da Serra de Carajás e também a do Rio Trombetas, o Vale do Rio Trombetas, que também é extremamente importante. Nessas regiões foram criados grandes centros industriais, né, associados a essa produção, ferrovias, né, grandes cidades surgiram associadas a esse tipo de produção, a esse tipo de mineração. Isso, obviamente, apesar de impactar em grande escala o meio ambiente, também, quando a gente fala de economia, também dinamizou e colocou a região num dos importantes centros comerciais, né, como um importante centro de extração mineral, que é a base da industrialização de todo o planeta. Então, por exemplo, o Polo Carajás fornece a produção de ferro, manganês, ouro, cobre para uma série de regiões, como o Rio Trombetas também faz em relação à bauxita. Regiões não só do Brasil, mas principalmente de outras regiões do mundo também. Outra atividade importante associada à economia regional é a atividade agropecuária, que desde sempre existiu, né, no formato ali associado à subsistência. Mas a partir dos últimos anos, devido ao crescimento da atividade, da importância dessa atividade, do aumento do preço desses produtos, né, principalmente da soja e do gado, fez com que certas regiões começassem a ser alvo de desmatamento para a criação ou de pasto ou de lavouras de soja ou de outros produtos, como milho. Então, gradativamente, a Amazônia, por ser uma área geralmente muito plana, passa a ser alvo desse desmatamento para criar-se pastos, principalmente para o corte e para a exportação, e também para a produção de certos gêneros agrícolas, tanto para o mercado nacional, mas principalmente para o mercado internacional. Isso a gente pode ver aqui na imagem a partir dessas partes mais azuladas, que são as áreas principalmente ao sul, né, desse complexo da Amazônia, que a gente pode ver as áreas de expansão da fronteira agrícola, que estavam muito estabelecidas no centro-oeste e começam a adentrar ali do Cerrado para o complexo da Amazônia. E como a gente já sabe, o desmatamento através das queimadas tem um impacto ambiental seríssimo, e esse impacto ambiental pode alterar toda a composição climática do continente, e alterando a composição climática do continente, altera também toda a estrutura climática do planeta. E outra forma também de atividade econômica que tem crescido na região é a indústria, né? É importante a gente lembrar que a indústria, já existia indústria na Amazônia nos anos 60, né? Pequenas indústrias tradicionais associadas à produção associada aos alimentos, aos produtos ligados ao extrativismo regional, mas é importante lembrar que no final das décadas do século XX, essa produção e essa industrialização começou a crescer principalmente a partir de uma intenção, uma atividade, uma política pública feita pelo governo federal, na época ainda da ditadura militar, que em 1967 criou a Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial, comercial, agropecuário da região. Basicamente é uma área de livre comércio em que várias indústrias de diversos lugares do planeta podem vir, ou indústrias mesmo nacionais podem ir para lá. Tem toda a infraestrutura de energia, de transporte, toda essa infraestrutura, e indo para lá elas vão pagar menos impostos. Isso obviamente é um incentivo, porque barateia o custo da produção e obviamente pode ampliar o lucro dessas indústrias. Então uma série de indústrias começaram a ir para lá a partir do final dos anos 60, início dos anos 70 e 80, e rapidamente esse projeto foi um grande sucesso, economicamente falando. O grande problema desse processo é que a cidade de Manaus, que recebe essa Zona Franca, não conseguiu absorver adequadamente o crescimento populacional. O que aconteceu foi que as moradias começaram a ficar precárias, a disputa pelo espaço começou a ficar mais intensa, começou a ter um processo de criação de favelas, de moradias nos leitos dos rios, moradias em palafitas. Então nós estamos falando de condições precárias. Por quê? Porque não havia infraestrutura suficiente. O governo federal, quando estabeleceu o projeto, não contou que haveria um crescimento e um incremento da população tão rápido. E, obviamente, quem sofreu foi a cidade de Manaus, que recebeu essa população. E a gente vê a cidade de Manaus, apesar de ter um crescimento econômico muito grande nas últimas décadas, também tem uma série de problemas sociais associados à disputa pelo território, à disputa pelo solo urbano, associados também a uma série de desigualdades internas, desemprego, que podem gerar uma série
condições de violência e também a saneamento básico, questões de saúde, como a gente viu no caso da pandemia, que foi uma das regiões mais afetadas, né, por esse processo. E outra questão importante também em relação a essa Zona Franca de Manaus é que a chegada das indústrias traz também outros tipos de investimento, como, por exemplo, uma série de centros de pesquisa ligados a essas indústrias, né, o que faz com que esses centros de pesquisa formem universidades, comecem a formar trabalhadores mais qualificados para a região, né, principalmente associados à questão da mineração e a questão associada também às indústrias de montagem mecatrônica, associada à mecanização, ou seja, à própria industrialização em si. Bom, para finalizar essa aula, a gente precisa falar também dos conflitos e desafios desse complexo da Amazônia, né? Levando em consideração tudo isso que a gente já falou nessa aula, a gente precisa lembrar que nessas últimas décadas, a ação do ser humano sobre a natureza vem transformando a paisagem da Amazônia. E esse desenvolvimento dessa região, preservando o meio ambiente, é um dos maiores desafios, porque é necessário desenvolver a região, porque a região, em relação às outras regiões do Brasil, ainda tem um atraso econômico, né? Ainda tem uma série de problemas de questões associadas ali à vida da população, as questões sociais, as questões de desigualdade, que elas precisam ser revistas, precisam ser sanadas. O problema é que precisa ser feito da forma em que não impacte o meio ambiente, porque a gente sabe que o impacto ambiental nessa região geraria um impacto ambiental em todo o planeta. Então esse é o grande desafio para o século e as autoridades, não só da população brasileira, como a gente tem visto, mas também em relação ao todo o planeta, que tem um olho especial voltado na Amazônia, porque acredita que ela seja um dos grandes reguladores e importantes agentes de manutenção climática do planeta, principalmente nesse cenário de aquecimento global. Outra questão importante também, como a gente já viu, é o quadro socioeconômico, que é bastante complicado. Nós temos ali uma série de áreas cobiçadas pelos madeireiros, mineradores, agricultores, pecuaristas e as comunidades tradicionais, principalmente as indígenas e os povos da floresta que habitam essas áreas. Então nós temos uma série de conflitos por essas posses, afinal de contas, essa terra pode ser uma área de proteção, pode ser uma área associada a um grupo determinado de indígenas, a um grupo determinado de povos da floresta, de seringueiros, de cooperativas, e obviamente nós temos uma série de grandes empresários voltados ao agronegócio que têm olho nessa região porque sabem que o agronegócio está gerando muito dinheiro, vende muito lá fora, né? O Brasil vende carne demais, vende soja demais, portanto eles querem lucrar mais, querem ter mais terras e obviamente vão tentar comprar essas terras. Se não conseguirem comprar, vão entrar em conflito, né? E aí vão utilizar os mecanismos políticos, a influência política, que a gente chama de lobby, para tentar ter seus interesses atendidos. E, obviamente, esses povos mais fracos, os indígenas, né, os povos da floresta, vão ser subjugados e a gente precisa estar sempre atento a essas questões também. E, por último, nós temos as questões, obviamente, voltadas ao meio ambiente. Queimadas, desmatamento e violência contra os indígenas e outras populações são os problemas que precisam ser cada vez mais discutidos em todas as partes, e são discutidos em todas as partes do planeta. E isso, obviamente, essas discussões têm ampliado também a visibilidade sobre os mesmos, o que faz com que uma série de grupos locais, internacionais, ONGs, comecem a ter uma série de novas atitudes, pressionando os governos, pressionando entidades internacionais, organizações internacionais, para proteger essas populações, proteger essas áreas, porque sabemos que tanto essas populações quanto essas áreas estão relacionadas exatamente com a ideia de desenvolvimento sustentável, que, como a gente já discutiu anteriormente, é aquela ideia de que a gente pode crescer, pode continuar se desenvolvendo como sociedade, mas pode ser feito também de uma maneira sem impactar o meio ambiente, sem que a gente deixe um planeta pior do que a gente recebeu para os nossos filhos. Pior do que aqueles que a gente recebeu pelos nossos pais, para os nossos filhos. Isso ninguém quer. Então a gente precisa lutar por isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido tudo, né? Todas essas questões importantes associadas à natureza, população, cultura, economia e problemas em relação ao complexo amazônico. Bom, pessoal, um abraço e até mais.